Olá, boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa live desta noite. Sejam bem-vindas, Tainara, Rayana, sejam muito bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre como gerenciar as nossas emoções. Um assunto eu acho muito oportuno. Semana passada eu fiz uma enquete aqui no Instagram e este tema venceu. Eu creio que é um momento de grandes desafios que a gente vem vivendo, momentos de guerra, momentos de pandemia, e é muito oportuno aprendermos a gerenciar as nossas emoções. Porque quando nós não gerenciamos as nossas emoções, quando nós não aprendemos a dominá-las, o que acontece? Elas acabam nos dominando. Exatamente, elas acabam nos dominando. Então é um momento oportuno da gente falar sobre como gerenciar as nossas emoções. Vamos convidar, pessoal, enquanto o pessoal não chega, esperando que cheguem mais, vamos pegar esse aviãozinho, essa setinha ali, vamos compartilhar. Eu vou fazer aqui, ó. Eu vou encaminhar para alguns dos meus contatos, para que mais pessoas possam ser edificadas com essa mensagem. Vamos lá, vamos enviar. Isso. Espero que você também possa fazer o mesmo, enviando para mais pessoas, porque é um assunto muito oportuno. E Deus colocou no meu coração chaves poderosas para estar compartilhando, entregando aqui para vocês nessa noite. Tudo que eu vou falar está baseado na neurociência, né, em pesquisas da ciência, da neurociência, e baseado na palavra de Deus. Então, a neurociência ela vem se desenvolvendo de forma extraordinária, né, entregando conteúdos, descobertas científicas poderosas, e tudo que já tinha sido escrito há mais de 2000 anos na Bíblia. Então isso é fantástico. E o que eu vou estar falando hoje à noite aqui é baseado então na neurociência e em princípios bíblicos. Então pegue ali um caderno, um papel e uma caneta para você anotar as chaves que eu vou estar entregando aqui, que eu vou estar liberando aqui, tá bem? Boa noite, Josi, boa noite, Preta, Tiago, sejam muito bem-vindos. Como eu falei antes, pega essa setinha ali no cantinho à direita, ali embaixo, compartilha com alguns dos seus contatos, com aqueles que Deus colocar no seu coração, para que você possa trazer mais pessoas aqui, porque o tema dessa noite ele é poderoso. Como eu disse, eu vou entregar chaves poderosas para você aprender a gerenciar as tuas emoções. Ok? Vou tirar aqui então o áudio para me focar aqui no que eu quero entregar para vocês. Vamos lá então. Vamos começar falando então sobre emoções, porque afinal de contas o tema dessa noite é emoções. Como gerenciar as nossas emoções. Então, o que vem a ser emoções? Boa noite, minha amiga Kátia, pastora Kátia. Boa noite, Mirelle, sejam muito bem-vindas. Então vamos começar falando um conceito básico sobre o que vem a ser as emoções, que a gente tanto fala sobre emoções, sobre sentimentos. E aqui eu trago dois conceitos bem simples para você diferenciar o que são emoções e sentimentos. Então, emoções é o conjunto de respostas químicas e neurais. É como se fosse uma química cerebral, baseado nas nossas memórias, baseado em tudo que vivemos desde o ventre da nossa mãe. Todos os estímulos que nós vivemos, todas as experiências que nós vivemos criaram memórias. Memórias boas, memórias ruins, tristes, traumáticas, criaram memórias. E quem me acompanha nas lives, eu sempre falo que toda memória ela vem acompanhada de um significado e de um sentimento. Então, essa química neural, ela é resposta, então, das experiências que nós vivemos desde o ventre da nossa mãe. E sentimento, então, é a forma como eu vou reagir a essa emoção. Então, é o que eu sinto com relação a essa emoção.
Pegou essa diferença? Então, repetindo, emoção é o conjunto das respostas químicas e neurais, daquele estímulo que eu vivi baseado naquela experiência. E o sentimento, então, é como eu vou reagir baseado nessa emoção. Então, veja bem, nós seres humanos, tem 5 emoções básicas, 5 emoções primárias mais frequentes no nosso dia a dia. Eu aprendi com o meu mentor e o meu treine, um coach emocional, o apóstolo Fernando Guilhem, que existe o acrônimo MARTA, para você não esquecer mais. MARTA é o nome do acrônimo para 5 emoções básicas do ser humano. M de medo, A de alegria, R de tristeza, aliás, R de raiva, T de tristeza e A de amor. Então, são as 5 emoções básicas do ser humano. E então, quando essas emoções, elas não são nem boas nem ruins. Veja bem, o medo numa quantidade normal, ele é uma emoção boa. Por quê? Porque ele nos adverte de um perigo. Por exemplo, você está andando numa estrada com um trânsito muito violento e bate aquele medo, ele está te advertindo que existe um perigo. Agora, quando ele é em excesso, aí ele vai te paralisar. E aí depois eu vou estar explicando mais adiante o que já não é mais medo, já é outra coisa. Tá bem? E assim é com a raiva também. A raiva numa porção exata, digamos, né? Ela é uma emoção boa, por quê? Porque se eu souber canalizar a raiva que eu vou estar sentindo, talvez ela é uma indignação por algo que me aconteceu, e ela vai estar me impulsionando para agir. Agora, uma raiva em excesso, o que vai acontecer? Ela vai me impulsionar talvez a fazer coisa que eu não devia, a rebater, a falar, bater de frente. Então, tudo que for em excesso é prejudicial, se torna tóxico. Aí já entra a questão das emoções tóxicas. Mas as emoções, então, numa dosagem adequada, ela é algo benéfico, ela vem para nos beneficiar, nos advertir, nos impulsionar. Então, olha só, a palavra emoção, ela vem do latim emovere. O E significa energia e o movere, movimento. Então, emoções significa então, movimento. A ação é o estímulo para o movimento. Qual é a função, então, das emoções? É gerar respostas e comportamentos que garantem uma sobrevivência para o ser humano. Então, como elas são geradas? Eu vou repetir aqui no início para quem que não entrou. Então, boa noite, Marta, Alvane, Ani, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Como eu falei, quem puder pegar uma caneta ali, um lápis para anotar, uma caneta, um papel para anotar, que eu vou estar entregando umas chaves aqui poderosas. Então, as emoções, elas são um conjunto das respostas químicas e neurais, das experiências, das memórias que nós vivenciamos. E elas surgem, então, quanto mais repetidas forem essas experiências, vai acontecer o quê? Ela vai formando como se fosse uma trilha, não é como se fosse, é uma trilha neural, um caminho neural, como se fosse uma estrada, como asfaltada. Então, quanto mais essa experiência ela se repete, ela vai criando um aprendizado, um caminho neural. Lembrando que essa experiência gera memória, que carrega um significado e um sentimento. Então, olha só, cada experiência, o nosso cérebro recebe um estímulo. Tudo aquilo que eu vivi, seja bom, seja ruim, o meu cérebro ele recebe um estímulo que vai liberar um hormônio específico baseado no que eu estou vivendo, que segue então esse caminho neural. E isso acontece já desde do ventre da nossa mãe. Então, por exemplo, se eu digamos aqui, minha mãe está grávida, eu estou lá no ventre, minha mãe está se sentindo angustiada, triste, preocupada com a gestação, esse sentimento nela vai provocar em mim também, vai repercutir no meu emocional, dentro do meu cérebro vai estar gerando uma química, liberando hormônios, e isso já vai, quando eu nascer, já vai estar o meu emocional, o meu lado direito do cérebro, que é o lado emocional, ele já vai estar
formatado, já um grande percentual. Por isso que eu costumo dizer que o nosso lado esquerdo, o cérebro, é o lado racional. Ele nasce zerado, é como um HD de computador, nasce zerado. Agora o lado emocional já nasce formatado através das experiências que eu vivi, daquilo que a minha mãe viu, ouviu, sentiu, do que ela viveu. Tá certo? Então, essas experiências, então cada experiência vivida gera um estímulo cerebral que libera hormônios e neurohormônios, que é a nossa farmácia interna. E isso acontece, como eu falei, desde o ventre da nossa mãe. Então, esse estado emocional, eles são classificados em 2 tipos. Nós temos os estados emocionais positivos e os estados emocionais negativos. Então, não é correto dizer, por exemplo, uma emoção é positiva, uma emoção é negativa, mas estados emocionais positivos ou negativos. E o que vem ser o estado emocional positivo, então? Eles são formados então por emoções e sentimentos positivos. Por exemplo, a alegria, a gratidão, o amor são emoções boas. Então, quando essas emoções e sentimentos positivos baseados na alegria, na gratidão e no amor trazem respostas que vão me impulsionar para a ação. E elas vão me motivar, gerando então uma grande quantidade de dopamina, serotonina e endorfina, que são os famosos hormônios e neurohormônios, neurotransmissores do amor, do bem-estar, do prazer, que me motivam, que me impulsionam para a ação. Então veja bem, grava bem isso, olha a diferença aqui, estados emocionais positivos e negativos. Então quando eu alimento, meu coração ali de alegria, eu encho meu coração de alegria, de gratidão, de amor, eu estou então impulsionando, estou criando estados emocionais positivos que vão me impulsionar. Eu vou estar estimulando o meu cérebro a liberar hormônios e neurohormônios como dopamina, serotonina, endorfina, que são os hormônios do prazer e que nos impulsionam. Agora, por outro lado, os estados emocionais negativos são emoções e sentimentos de quê? De medo, de raiva, de tristeza, de culpa. E olha o que acontece. Esses sentimentos trazem respostas que paralisam e que instigam ou para a fuga ou para o ataque. Como assim, Liana? Por exemplo, o medo. Quando o medo ele vem em excesso, como eu falei no início, a tendência dele é me fazer paralisar. Por exemplo, se eu estou caminhando e aparece um animal, um cachorro bravo, por exemplo, o que eu vou fazer? Ou eu vou sair em direção a ele e vou tentar me defender, ou eu vou fugir. Então essa é a reação quando a gente sente medo. E no caso da tristeza, a tendência é nos paralisar, o sentimento de culpa nos paralisa. Então quando eu encho meu coração com essas emoções de medo, raiva, tristeza, de culpa, eu estou gerando estados emocionais negativos que a tendência é me paralisar, ou então eu vou fugir. Por exemplo, se eu tenho algo para fazer, um negócio, alguma coisa que eu tenho, tá no meu coração de fazer, e eu alimento com esse sentimento de medo, talvez de, raiva, um sentimento de culpa, qualquer sentimento ruim, a tendência é me paralisar. Então, esses sentimentos, eles trazem respostas que paralisam ou te instigam para fugir ou para atacar. E qual é o hormônio que vai ser produzido aqui? A adrenalina. E a adrenalina ela tem uma função boa, que na quantidade exata ela vai controlar os níveis da pressão arterial, então ela auxilia no sistema cardiovascular. Agora, se o meu sentimento de medo, de raiva, de tristeza é elevado, o que vai acontecer? Vai ser o contrário, a minha pressão vai subir, os batimentos cardíacos vão acelerar, o nível de estresse, o hormônio do cortisol vai aumentar e vai acabar então me prejudicando o meu organismo, porque esses hormônios em doses elevadas, eles destroem o nosso organismo. Então comparece, por isso que as emoções, os estados emocionais negativos têm grande influência na nossa saúde física e emocional, claro, né? Então,
quanto mais frequente é a realização de um estímulo, mais habituado o organismo se tornará a determinadas substâncias, deixando o corpo então viciado. Veja bem, aquela criança, vamos dar um exemplo aqui, eu sempre gosto de dar alguns exemplos, lá na infância, porque tudo começa lá. Aquela criança que viveu assim, tendo experiências traumáticas, talvez ouvindo coisas, vendo coisas que não gostava, qual é o sentimento que ela tinha naquele momento, quando ela tinha aquelas experiências? Geralmente é a raiva, a tristeza, né? A culpa, porque a criança sempre leva, como eu falei no live passada, a tendência é ela levar para si toda a culpa, né? Se ela vê os pais brigar, ela acha que a culpa é dela. Se ela vê algo acontecer, a culpa é dela. Então ela vai se culpar, ela vai se sentir triste, ela vai se sentir deprimida e com muita raiva. O que a raiva vai gerar? Qual é o hormônio que ela vai gerar? Porque toda experiência gera um estímulo que libera um hormônio, ou neurohormônio. Então, a raiva, qual é o hormônio que é liberado na raiva? Adrenalina, cortisol. E quanto mais ela se alimentar desse sentimento de raiva, maiores são os níveis desse hormônio, e isso é viciante, isso forma uma química cerebral que vicia. E aí isso nós damos o nome de vícios emocionais, mas aí é um tema para uma outra live, né? Então, nós somos viciados emocionalmente em vários comportamentos e sentimentos, e isso a gente também precisa aprender a lidar. Então, eu e você, nós não podemos ser refém das nossas emoções. Por quê? Nós temos que aprender a gerenciar, a dominar, porque tudo que nós não dominarmos vai acabar nos dominando. E o que a palavra de Deus nos diz sobre isso? Lá em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 19, que o homem é escravo daquilo que o domina. Então aqui já tem a primeira chave, você não pode ser escravo das suas emoções, elas não podem te dominar. Relembrando que essas emoções, elas vêm por experiências já vivenciadas através das memórias. Então geralmente, né, as pessoas que tiveram experiências traumáticas lá na infância têm a tendência de ficar relembrando, até às vezes de forma inconsciente, quando vê o pensamento automático, já puxa aquela lembrança. Cada vez que ela lembra daquilo, ela está revisitando aquela dor e aquele sentimento. E isso tudo gera, então, essa química viciante. Então, nós temos que aprender de que eu sempre falo aqui, e é uma chave que você tem que botar, ativar ali para você, que você não é o que te aconteceu. Seja lá o que te aconteceu, o teu passado não te define. O que te define é quem você deseja se tornar daqui para frente. Então isso significa que você precisa aprender a blindar suas emoções. E a gente vai estar falando sobre isso. Quando você aprende a blindar as suas emoções, você cria mais resiliência para aquilo que está acontecendo. Então, hoje em dia nós vemos assim muitas pessoas com QI elevado, pessoas super inteligentes, mas se não tiver um QE, que é a coeficiente emocional elevado, a pessoa acaba se auto-sabotando, porque 80% dos nossos resultados estão baseados nos nossos estados emocionais, ou seja, no nosso emocional. Então é necessário que eu e que você reconheça, que nós conheçamos as nossas emoções. Então é preciso identificar quais são as emoções mais frequentes. Então aqui no início eu dei 5 exemplos, né? As 5 emoções primárias: medo, alegria, raiva, tristeza e amor. Quais são dessas emoções, quais são as mais frequentes no teu dia a dia? Boa noite, a Vani, boa noite, a pastora Cida, sejam bem-vindas. Então você precisa identificar quais são as emoções frequentes no seu dia a dia. É medo, é raiva, é tristeza. Você precisa identificar, porque para nós modificar, primeiro nós temos que identificar. Revisitei várias vezes, me questionei e eu não era culpado. Ok, exatamente ali. Exatamente. Boa noite, entre elas, fazendo histórias, minha amiga pastora Shirley e sua equipe, sejam muito bem-vindas. Então, primeira chave ali, identifique quais são as emoções mais frequentes no teu dia a dia. Veja bem,
pensamento, olha aqui uma chave poderosa, pensamento gera sentimento. Os sentimentos vão gerar comportamentos, ou seja, todas as minhas ações, todos os meus resultados estão baseados aonde lá no início, sobre o que eu penso. Então, você está tendo algum comportamento disfuncional, você precisa parei um pouquinho, esse comportamento não combina comigo, eu não aceito esse comportamento. Por que eu estou me explodindo? Por que eu estou falando que eu não devo? Por que eu estou me comportando desse jeito? Então, vamos fazer o caminho inverso. Esse comportamento é o resultado de sentimento que foi originado por um pensamento. Então, aonde que eu tenho que mudar? É o meu pensamento, a forma que eu penso. Então, outra pergunta que eu faço para você: quais têm sido os teus comportamentos? Você está satisfeito com os comportamentos que você tem? Então, aqui você já assim, preste atenção. A Liana falou que todo pensamento gera um sentimento, e esse sentimento vai gerar comportamentos, resultados, que pode ser bom ou ruim. Então, tudo começa pelo meu pensamento. Então, veja bem, tem um exemplo aqui que eu vou dar, que é o exemplo, a metáfora do rio. Vocês imaginam um rio correndo no seu fluxo normal, com as águas, com a margem à esquerda e a margem à direita. Na margem à esquerda existe aquela pessoa que tem sentimento de tristeza, de frustração, de angústia, de tristeza, solidão, autossabotagem, vitimização, aquela pessoa com sentimentos autodestrutivos, com estados emocionais negativos. Então, nessa margem aqui existe essa pessoa, na margem esquerda. Na margem direita existe aquela pessoa que sente alegria, amor, realização, entusiasmo, esperança. Ela tem atitude, ela tem empatia, compaixão, ela tem bondade, benignidade, ela tem domínio próprio. Então, nessa margem direita existe essa pessoa, e na margem esquerda existe outro tipo de pessoa. E eu pergunto para você, baseado nesses sentimentos que eu falei, qual é a margem do rio que você se encontra hoje? É na margem esquerda ou na margem direita? Bom, na margem esquerda, quem alimenta esses sentimentos, nós dizemos que ela está em trevas, na escuridão. Na margem direita, com esses sentimentos de amor, de alegria, entusiasmo, empatia, compaixão, etc., que eu falei, é a margem da luz. Então, olhando para a tua vida hoje, quais têm sido os teus sentimentos? Em que lado da margem você se encontra? Isso aqui já é uma pergunta para você já trazer consciência. Que margem do rio eu estou? Eu estou na luz ou estou nas trevas? Isso você não precisa repetir, isso é para você tomar consciência, para você identificar. Como eu disse, nós só modificamos aquilo que nós identificamos. Então, veja bem, onde habita trevas não habita luz. E não tem como sair deste rio águas doces ou águas amargas. Ou é amarga ou é doce. E olha só o que diz em Provérbios, no capítulo 4, no verso 23. Sobre tudo, quer dizer, sobre todas as coisas, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Fontes de luz ou fontes de treva. Não tem como sair duas fontes do mesmo coração. Ou é uma ou é outra. Então, olha só, a palavra coração na Bíblia significa a sede das nossas emoções. Por isso, nós devemos tomar cuidado com os nossos pensamentos, desejos e emoções. Então, guardar significa zelar, cuidar. Então, nós temos que ter um cuidado. Se eu já sei que pensamento gera sentimento, que gera meus resultados, os meus comportamentos. Então, eu tenho que zelar aquilo que eu penso. Eu tenho que zelar tudo aquilo que eu desejo. Tudo de bom ou de ruim que eu vivo, que me acontece, começa primeiro no meu coração. Então eu tenho que filtrar tudo que eu vejo, tudo que eu ouço, tudo que eu deixo entrar no meu coração. As melhores influências, atitudes, de acordo com a vontade de Deus e não muitas vezes com a minha vontade. E olha só o que diz, então guarda bem,
Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque deles procedem as fontes de vida que eu falei aqui. Eu dei exemplo da metáfora do rio, onde de um lado tem a margem de luz e a margem de trevas, baseada nos sentimentos que nós deixamos entrar no nosso coração. E olha o que a palavra de Deus diz sobre coração. Jeremias 17:9 diz: enganoso é o nosso coração, terrivelmente corrupto. Então o nosso coração, ele é enganoso. Então eu costumo sempre falar, nós não devemos agir baseado em sentimentos, mas agir pela razão, pela verdade, pelos fundamentos da palavra. Então, já em Mateus 15:19 diz: porque é do coração do homem que procede os maus desígnios. Antes de nós fazer qualquer coisa, primeiro já nasceu no nosso coração. Olha o que diz aqui, ó. O que procedem do coração do homem? Homicídio, adultério, imoralidade, roubo, falso testemunho, calúnias, blasfêmias. Antes disso acontecer, já aconteceu primeiro no coração. De quem? Daquela pessoa que não zelou, que não guardou. Então pega essas chaves poderosas para você botar então em ação. Então, repetindo, pensamento gera sentimento, que gera ações ou resultados, que são os nossos comportamentos. Então, os nossos pensamentos afetam as nossas emoções. As nossas emoções, elas vão afetar as nossas ações. E as nossas ações vão afetar os nossos resultados. Então, os nossos pensamentos, os meus, os teus, são o piloto das nossas emoções. Boa noite, Marilene, Vera Regina, sejam bem-vindas. Então, os nossos pensamentos, aquilo que eu penso, é o piloto das minhas emoções. Então, quando as nossas emoções mudam, as nossas ações mudam e os nossos resultados mudam. Vocês veem que eu estou frisando muito a questão do pensamento. Tudo começa na forma como eu penso. Então, é preciso aprender então a gerenciar. Então, gerenciar as emoções tem a ver com gerenciar os nossos pensamentos. E como eu faço isso, Liana? Talvez você esteja pensando como fazer isso. Então vamos lá, vamos pela palavra e vamos pelos princípios da neurociência. A palavra de Deus nos diz em Romanos 12:2: não se amoldem aos padrões deste mundo. Que significa dizer, não se conformem, não entrem neste molde deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Para quê? Para viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Muitas pessoas não vivem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus porque ainda estão vivendo nos padrões que aprenderam, com crenças limitantes, cheios de fortalezas na mente, de sofisma, de enganos, e isso precisa ser destruído. Ninguém muda, ninguém vai criar crenças novas sem antes destruir aquelas fortalezas, as crenças que foram criadas ao longo da vida. Então, aqui em Romanos 12:2 diz, a palavra de Deus há mais de 2000 anos já vinha nos advertindo. Não se conformam com isso. Saiam desses padrões do mundo, de aquilo que você pensou, a forma errada que você vinha pensando, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Então, renovar a mente significa reconfigurar a nossa mente. É eu trazer a verdade sobre a minha vida, exatamente, Kélia, é a metanoia, é mudança de mentalidade, é arrependimento, é eu identificar, se eu vinha pensando dessa forma, agindo dessa forma, agora eu vou fazer diferente, porque essa eu aprendi que não é a boa. Para mim viver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, eu tenho que sair, eu não posso mais pensar. Eu era vítima da minha história, pois agora eu vou fazer diferente, porque eu entendi que o vitimismo me prende nessa cama de vitimização e onde nada acontece, me paralisa. Então, a forma como eu vinha pensando, que eu vinha sentindo, que eu vinha agindo, não condiz com quem Deus me criou para ser. Então, eu vou sair, eu vou transformar, reconfigurar minha mente.
e descartar toda mentira, saindo tudo aquilo que foi construído ao longo da minha vida. Talvez desde o ventre da mãe você ouviu palavras pejorativas, que você não devia nascer, que você não ia isso, aquilo, coisas que eu já falei na live passada. Então isso criaram crenças, fortalezas na mente que te paralisaram. Toda fortaleza de mente é aquela área onde você vive numa escassez, onde você perdeu a esperança de viver. E isso tem que ser destruído para criar novas crenças baseadas na palavra, na verdade. Então, renovar a mente é levar cativos pensamentos à obediência de Cristo, como diz lá em 2 Coríntios 10, no capítulo 5. Renovar a nossa mente e levar cativo todos os nossos pensamentos. Para levar cativos nossos pensamentos, primeiro eu tenho que destruir toda aquela fortaleza, todo aquele sistema de crença, aquelas linhas de crença, aquelas coisas erradas que eu acreditava ser uma verdade absoluta, mas que agora eu entendi que isso só me paralisava. Eu tenho que desconstruir e criar então novas crenças baseadas na verdade, baseadas na palavra de Deus. E olha o que diz a neurociência. Segundo a neurociência, a renovação da mente ela é possível. Até um tempo atrás, alguns anos atrás, os estudos, a ciência dizia que o nosso cérebro com o tempo ele ia perdendo a capacidade e que os neurônios que iam sendo destruídos, eles não eram criados novos neurônios. E agora a neurociência vem justamente provar o contrário, que até o último dia, até um dia antes da nossa morte, com qualquer idade que nós tivermos, o nosso cérebro ele tem essa capacidade de se regenerar. E isso a neurociência chama de plasticidade neural, que é a capacidade do nosso sistema nervoso tem de sofrer modificações baseado então em novas experiências que nós vamos vivenciando. Então, quando eu resolvo, eu entendo que eu preciso mudar a minha mente, a minha forma de pensar, porque a forma como eu vinha pensava pensamentos negativos, lembranças tristes do passado, geravam sentimentos tristes que me geravam comportamentos destrutivos, disfuncionais. Agora então eu vou renovar minha mente, eu vou ter que trabalhar toda a questão, ressignificar aquilo que me aconteceu, ter pensamentos bons, pensamentos de paz, pensamentos que vão me fazer prosperar para gerar novos sentimentos e novos comportamentos. E quando eu mudo a forma de pensar, eu estou renovando a minha mente e criando novas conexões neurais. Lembra que eu falei no início? As conexões, tudo que eu vivencio, cria o quê? Caminhos neurais. Um novo aprendizado cria novos caminhos neurais. E quanto mais eu repito aquele novo aprendizado, aquela nova experiência, é como se asfaltasse aquele caminho. Então eu vou começar a pensar de forma diferente, a sentir de forma diferente e agir de forma diferente. Então olha só, Deus nos deu o livre-arbítrio, né? Todo mundo sabe. E uma das formas que Ele nos deu o livre-arbítrio, inclusive na forma de pensar. Olha que interessante isso. Então Ele nos deu o livre-arbítrio na forma de pensar que define os nossos estados mentais. Então aquilo que eu penso gera um sentimento que vai me determinar os meus comportamentos, as minhas ações. Então, vamos falar um pouquinho da neurociência agora. Então, o que a neurociência fala sobre os pensamentos? Nossos pensamentos têm poder, eles afetam a atividade dos nossos genes. Então, tem muitas pessoas que dizem, minha mãe lá morreu do coração nova, com 50 anos morreu do coração, então é genético, eu vou morrer. Saiba que a forma como você pensa determina a tua carga genética. Então você pode ter a predisposição para desenvolver uma doença. Agora, se você pensar de forma diferente, você vai pensar que não, isso não é uma realidade sobre tua vida. A minha mãe morreu assim, mas eu não, eu vou morrer com bastante idade e tal, e isso não vai acontecer comigo. Então você cria, você se blinda, porque aqui está comprovando, dizendo que os pensamentos eles afetam as atividades dos genes. Você pode ter a predisposição, mas o que vai determinar se esse gene vai ser ativado ou não é o que você pensa, e isso é
poderoso, você pode quebrar coisas que está já determinado sobre tua vida, sobre tua casa, sobre tua geração, baseado na forma de pensar. E isso é poderoso. Que maravilha, isso mesmo, né, Kátia? Então, as escolhas que fazemos afetam diretamente o nosso cérebro. Olha só o que a neurociência diz também, que a cada amanhecer, novas células nervosas nasceram enquanto eu e você dormia. Novas células nervosas nasceram enquanto nós dormíamos. E estão à nossa disposição para serem usadas para eliminar todo pensamento tóxico e construir novos pensamentos. Então a neurociência diz que a cada amanhecer, nova célula nervosa. Enquanto nós dormimos, o nosso cérebro ele criou novas células nervosas que estão a nosso dispor. E isso a neurociência chama-se de neurogênese. Então a neurociência chama de neurogênese, que é esse princípio de que a cada amanhecer o nosso cérebro nos entrega novas células nervosas. E a palavra de Deus diz lá em Lamentações 3:23 que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Uau! Isso é poderoso. É aquilo que eu falei no início. O que a palavra de Deus já estava escrito, já estava a nosso dispor há 2000 anos atrás. Hoje a neurociência vem para, tipo assim, selar, né? Vem para comprovar. Isso é poderoso. Então, a cada manhã, novas células nervosas estão ao nosso dispor para criar uma nova estrutura mental, uma nova forma de pensar. Está ao nosso dispor e nós precisamos colocar isso em ação. Então, escolhas erradas danificam o cérebro, olha só. E isso vem confirmar o que diz lá. A Marilene diz, porque como imagina em sua alma, assim é. Exatamente, lá em Provérbios, eu já vou falar sobre isso. É exatamente isso, assim como eu penso, assim eu sou. Então, em Deuteronômios 30:19 diz, hoje invoco os céus e a terra como testemunho contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vá bem tu e tua geração. Então, isso é tremendo, né? Então, Deuteronômios 30:39 vem aqui exatamente comprovar o que a neurociência diz, que escolhas erradas danificam o nosso cérebro. Pensamentos errados danificam o nosso cérebro. Pensamentos geram sentimentos, que geram comportamentos, que geram resultados. Então, olha só, eu não sei o que você passou, eu não sei o que você está passando, todos nós vivemos dias atribulados, como eu falei, existe tanta coisa, 2 anos de pandemia, agora a guerra, e a maior guerra que Deus tem me mostrado são as guerras interiores, os terremotos interiores, esses estados emocionais negativos que vêm tirando a paz de muitas pessoas, paralisando, estagnando, né? Então, eu não sei quais são as adversidades que você vem passando, mas eu sei que você pode decidir o que você vai fazer com isso que está te acontecendo, o que já te aconteceu. Como eu disse lá no início, nós temos que entender que tudo que nos aconteceu, por mais experiências ruins, traumáticas que nós carregamos, elas não nos definem. Elas talvez nos paralisaram até aqui, mas a partir daqui você pode fazer diferente, você pode dar um basta e dizer, isso não vai mais fazer parte de mim. Eu vou ressignificar, eu vou curar isso que me aconteceu e eu vou tomar as rédeas da minha vida. Eu vou ser o protagonista do meu destino. Então, e olha o que diz em 2 Timóteo 1,7, que Deus não nos deu espírito de covardia ou de medo, mas Ele nos deu o que? Espírito de poder, de amor e de autocontrole. Lembra lá no início da live que eu falei que o medo, quando ele é uma emoção, quando ele vem numa quantidade normal, ele vem para nos advertir de um perigo. Né? Até eu dei o exemplo de um carro, a gente está dirigindo no trânsito e tal. Se eu sentir aquele medo porque tem muito trânsito, eu vou reduzir a velocidade. E isso é salutar, vem para me advertir de um perigo. Agora,
Quando vem em excesso, ele não é mais emoção, ele é um espírito. Como assim, Liana? Quer que eu te prove? Pois aqui em 2 Timóteo 1,7 diz o quê? Não diz assim, Deus não me deu emoção de medo. Ele diz, eu não te dei espírito, eu não vos dei espírito de medo. Então, o espírito de medo é algo que vem para paralisar. Então, emoção a gente controla, a gente domina. Espírito a gente expulsa. Certo? Portanto, então, gerenciar as nossas emoções significa, então, tomar as rédeas da nossa vida. É sair daquele vitimismo, talvez, como eu falei, eu não sei as experiências que você viveu, as dores que você viveu, porque as emoções, como eu falei, são respostas, é uma química cerebral baseada nas experiências, nas memórias. Então, quando eu penso muito naquilo que me aconteceu, eu estou revisitando aquele local de dor, eu estou ativando aquilo, potencializando. Então, eu tenho que gerenciar as emoções, significa, então, uma chave aqui que eu estou entregando é tomar as rédeas da vida, é gerenciar os pensamentos que passa pela transformação de mente. Oi, Ana Paula querida, lindona, lindona, somos nós, né? Nós somos lindonas de Deus, minha querida, saudade, minha colega lá de Brasília. Então, nós temos que, então, gerenciar as emoções significa pegar as rédeas da nossa vida, é ajustar o leme. Talvez até aqui você vinha se sentindo enfraquecida, triste com o que te aconteceu, relembrando, aí você revisita aquela memória. Lembra que eu sempre falo que memória vem carregada de um significado e de um sentimento. Toda memória que não foi ressignificada, cada vez que você revisita ela, obrigada, amada. Toda vez que você revisita ela, você vai potencializar aquele sentimento. Então, nós precisamos então sair deste local de dor, ressignificar o passado e sair do vitimismo e tomar a rédea da nossa vida. Então nós somos o responsável, nós temos o livre-arbítrio sobre isso. Deus não vai fazer isso por nós. Por isso que ele já deixou tanto versículo, tanto provérbio que fala sobre pensamentos, sobre emoções. Basta procurar e depois eu vou citar um aqui bem poderoso. Então nós somos os responsáveis. Deus nos deu esse direito de escolha. Lembra que eu falei que inclusive o pensamento, a forma como pensamos, é o livre-arbítrio que Deus nos deu. Então nós temos que usar a autorresponsabilidade, ser autorresponsáveis. Bom, eu não estou bem, eu tenho que pensar o que eu estou pensando, porque tudo começa na mente, tudo começa no pensamento, que já afeta o coração e vice-versa, né? Porque pensamentos e emoções, mente, é tudo muito ligado na questão espírita, na Bíblia. Então, nós temos que aprender a ter domínio sobre as nossas emoções. E isso é poder que o Espírito Santo nos dá, né? Através de Jesus. E ele vai se aperfeiçoando em nós. Então, o autocontrole é o que... lembra que eu falei que do 2 Timóteo que Deus não nos deu espírito de medo ou de covardia, conforme a versão bíblica, mas de poder, de amor e de autocontrole. Uns dizem autodomínio, outro de poder, de amor e de esperança. Não, é autocontrole. Significa o domínio próprio, que é o que é um fruto do Espírito Santo. Então, olha só, toda emoção tóxica nos impede de nos aproximar de Deus. Quando você passa a alimentar sentimentos tóxicos, você se contamina e se esquece da sua identidade de filha amada de Deus. Então nós precisamos aprender a dominar as emoções, como eu falei lá no início, porque tudo aquilo que a gente não domina acaba por nos dominar e nós somos escravos daquilo que nos domina. Então olha só, nós temos a capacidade de manter o controle sobre nós mesmos. Então devemos observar o que estamos pensando, pedir ajuda a Deus que nos ajude a mudar os nossos pensamentos, se for pensamentos tóxicos, negativos, e que venham ser gerados pensamentos bons, pensamentos saudáveis. E com isso uma nova química cerebral ela é liberada e nós vamos sair então da tristeza, do estresse e entrando então para a paz, para a alegria, para outra margem que é a margem da luz. Então, buscar o Espírito Santo para nos dar força que precisamos para liberar o perdão, porque muitas vezes nós estamos presos naquele passado, não perdoamos quem nos magoou, quem nos ofendeu,
e alimentamos então sentimentos destrutivos, pensamentos ruins, sentimentos ruins e ficamos paralisados. A neurociência diz que a nossa, olha, pega essa chave aqui, a nossa composição genética muda minuto a minuto. Não é uma vez por dia, é minuto a minuto. A nossa composição genética, de acordo com os nossos pensamentos. Então, cada minuto, de acordo com aquilo que eu penso, a minha composição genética muda. Então, eu falei primeiro que o que vai determinar se você vai desenvolver determinada doença, mesmo que você tenha essa predisposição de desenvolver determinada doença, que muitos dizem que é genética, eu vou ter, meu pai teve, eu vou ter, minha mãe teve, eu vou ter. Agora você sabe que não, você pode ter essa predisposição. Agora você pode interferir nisso baseado naquilo que você pensar sobre isso, como você vai se posicionar diante disso. Então, olha e aí você vai dizer, mas então o que eu devo pensar? Então a neurociência diz que essa composição genética, ela muda de minuto a minuto, de acordo com aquilo que eu penso. E o que a palavra de Deus diz? Uma vez que essa live é para aprender a gerenciar as emoções baseadas na neurociência e na palavra. E o que a palavra de Deus diz sobre o que nós devemos pensar? Lá em Filipenses 4:8, olha que se você pesquisar sobre pensamentos, versículos sobre pensamentos, vai ter vários e vários, todos eles assim muito poderosos que vão te instruir no que pensar. E olha o que diz aqui em Filipenses 4 no versículo 8: finalmente, irmãos, está falando para mim e para você, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Então aqui Deus não está dizendo, pensa nas tuas coisas, pensa lá no teu passado, naquilo que não deu certo, pensa nas coisas ruins. Não, aqui é uma advertência. O que ele está nos dizendo? Sobre tudo que devemos pensar. Então aqui está uma dica poderosa sobre tudo. Então quando você tem algum pensamento que está te gerando um sentimento ruim, um comportamento ruim, comece a investigar. Que pensamento eu estou tendo? Isso é verdadeiro? Isso é falso? Isso condiz com uma filha de Deus? Isso condiz com quem eu desejo me tornar? Então comece a questionar seus pensamentos. Nós somos co-criadores do nosso destino junto com Deus. Ele nos conduz, mas nós temos que permitir que Ele nos conduza. Nós somos projetados para criar pensamentos e através deles vivermos a nossa vida. E aqui entra o Provérbios que a Marilene citou ali. Provérbios 23:7, porque como imaginas em tua alma, assim você é. Então, se eu penso que eu sou uma vitoriosa, eu vou ter sentimentos bons, eu vou me comportar como uma pessoa vitoriosa. Agora, se eu me vejo como uma pessoa fracassada, eu vou ter sentimentos tristes, destrutivos e vou me comportar como uma pessoa destrutiva. Então, olha que forte isso, novamente, um princípio da neurociência com a palavra de Deus. Então, resumindo, a epigenética é o poder científico que nossa mente tem de mudar o cérebro. Então, assim como pensa, assim é. E a neuroplasticidade, que é a maneira como o cérebro muda quando pelo resultado da atividade mental, que vem ser então a renovação da mente, que está lá em Romanos 12:2, e que também passa por Filipenses 4:8, que é a forma de pensar. Então, nossos pensamentos podem impactar as próximas gerações. Você pode mudar o destino da sua vida e das próximas gerações baseado naquilo que você pensa. E aqui eu não estou falando de automotivação do pensamento positivo, mas falando sobre implantar a verdade, que é a palavra de Deus nas nossas vidas. É a verdade, e não aqueles pensamentos destrutivos baseados naquilo que eu aprendi de forma errada. Então, estudos comprovam que as redes de pensamentos passam pelo espermatozoide e pelo óvulo via DNA até a 4ª geração. Isso é o que diz a neurociência, isso é poderoso. Então, você está vendo, está percebendo o poder que existe na forma de você pensar, de você renovar sua mente.
E Deus deixou tudo isso escrito há mais de 2000 anos e agora a neurociência vem comprovar isso e é fantástico. Enquanto nós pensamos, nós estamos fazendo o nosso cérebro funcionar em padrões e combinações diferentes. E sempre que fazemos o cérebro funcionar de forma diferente, nós o modificamos, que isso se chama plasticidade. Então, essas são dicas assim poderosas, né? Para você começar a colocar em prática a partir de hoje. E nós como cristãos, como os filhos de Deus, Deus também nos deixou uma chave poderosa que está lá em Efésios 6:10, que nos adverte sobre a armadura de Deus. Quando nós colocamos o capacete da salvação, nós estamos blindando os nossos pensamentos. Quando nós colocamos a couraça da justiça, nós estamos blindando as nossas emoções. Então use as armas certas nesses tempos de guerra espiritual, esse tumulto interior, essa guerra emocional. Nós precisamos nos blindar. Então, só recapitulando para nós finalizar, que nós já estamos chegando já no nosso final, no final do nosso tempo, e eu quero deixar essa live salva. Então, resumindo, gerenciar as nossas emoções nunca foi tão digamos, importante como nos dias atuais, nesses tempos desafiadores, de tantos desafios, de tantos conflitos, de tantas guerras internas e externas. Então nós precisamos blindar as nossas emoções. De que maneira? Blindando os nossos pensamentos, renovando a nossa mente, mudando a forma de pensar, destruindo, saindo dos padrões deste mundo e então implantando com a verdade, criando novos pensamentos, uma nova forma de pensar, uma nova forma de nos sentir e de agir. Então, a dica final, gerenciar suas emoções tem a ver com gerenciar os seus pensamentos. Então questione, quando você está se sentindo assim desconfortável, tristinha, abatida, se questione, o que eu estou pensando? Porque pensamento gera sentimento que gera comportamento. Então você não está bem emocionalmente, se questione, o que eu estou pensando? Você vai ver que você está pensando uma coisa desagradável. Então mude radicalmente a forma de pensar. Blinde suas emoções, mudando a sua forma de pensar. Questione esses pensamentos, é verdade ou é mentira? Porque a grande guerra das nossas emoções estão relacionadas com a forma errada que nós pensamos. E por isso que Deus nos deu a armadura dele, que está lá em Efésios 6:10, justamente porque ele sabia que isso ia acontecer. Então renove sua mente com a verdade, se questione, identifica e substitua os pensamentos errados pela verdade. Então não tem como nós gerenciarmos as nossas emoções sem nós blindarmos, sem nós blindar a nossa mente, sem nós identificar os pensamentos que estamos pensando, o que nós estamos pensando. Então, gerenciar as emoções tem a ver com renovar a nossa mente, com viver a metanoia, sair das formas das coisas erradas que nós vinha pensando, sentindo e agindo e fazer diferente daqui para frente. Eu espero que este tema, esse assunto, essa live tenha contribuído na tua vida, que tenha te ajudado. Se você quiser me procurar no direct, tirar alguma dúvida que talvez não ficou clara, eu me coloco à sua disposição e vou deixar salvo ali. Depois, se você quiser comentar, tirar alguma dúvida, depois fiquem à vontade, tá bom? Agradeço a cada uma de vocês que estiveram aqui me prestigiando durante esta live. Agradeço a todas as pessoas que virão assistir posteriormente e dizer que é uma alegria estar aqui contribuindo, falando de um assunto tão importante, tão edificante como é o gerenciamento das nossas emoções. Vou me despedindo, deixando aqui, alguém faz um print dali, depois compartilha, me marca e coloca ali uma frase que chamou bem a sua atenção e me marca, e depois eu vou estar compartilhando nos meus stories. Vamos lá, alguém faz um print ali. Uau! Isso aí, gente. Um beijo. Deus abençoe sua vida e te convido a estar presente na próxima live. Que Deus te abençoe.